Uma boa noite a todos e a todas, amigos e amigas que aqui se encontram. Sejam bem-vindos a essa terceira noite do nosso terceiro encontro brasileiro de formação humana. Na noite de hoje, como nas duas anteriores, uma pessoa igualmente digna, engajada, uma espiritualidade, como ela mesma diz, crítica, livre, emancipadora, sem qualquer tom proselitista, dogmatista, sectarista, limitador da expansão da alma humana. É o contrário de tudo isso. Dora Encontre, graduada em jornalismo, comunicação social, é uma comunicóloga, com mestrado, com doutorado e com estágio de pós-doc, todos eles realizados na USP, na Universidade do Estado de São Paulo, na área de Filosofia e História da Educação. Ao longo dessa sua militância engajada pela educação espírita, a partir da tradição espírita kardecista, na qual ela nasceu e reencarnou nesta vida, vem desenvolvendo um trabalho admirável, que eu acompanho há algum tempo os seus textos, mas retomei os estudos de forma mais sistemática a partir do acompanhamento das suas lives, como Espírito da Coisa, Espiritualidade Crítica, Boas Palavras para um Bom Dia, com certeza uma forma que ela encontrou de se fazer presente e, com isso, forneceu um presente a muita gente que pôde acompanhá-la, inclusive eu. Há quase 2 anos, mais precisamente há 1 ano e 8 meses, venho fazendo parte da 20ª turma de um exitoso projeto num curso de pós-graduação em Pedagogia Espírita, que é manutenida, que é formulada, que é engendrada a partir da ABPE, Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, que o ano passado completou 20 anos, da Universidade Livre Pampédia, que esse ano, salvo engano, Dora depois pode me corrigir, completa 10 anos, da Editora Comênios, que está com 27 para 28 anos de existência ininterrupta, por meio da qual ela já deixa o seu registro na história da educação e da tradição espírita, através de algumas obras, dentre as quais citarei Pedagogia Espírita, um projeto que é brasileiro e suas raízes, pela Editora Comênios, uma coletânea de artigos publicados chamado, na forma de capítulos de livro, Educação e Espiritualidade, Interfaces e Perspectivas, que ela é a organizadora, uma outra coletânea, também pela Comênios, chamada Educação, Espiritualidade e Transformação Social, encontrando também em Dora a organizadora, além de ter textos dela nessas referidas obras, um livro organizado por ela e pelo Sérgio Maurício Pinto, chamado Espiritismo, Sociedade e Política, Projetos de Transformação, Kardec para o século XXI, que eu presenteei algumas pessoas, dentre elas o Policarpo, que aqui está, e um, que eu acho que é um dos mais novos, pelo menos data aqui a edição 2024, que é Poemas Militantes e dos Afetos, né? Que eu queria finalizar essa apresentação da Dora lendo o último soneto, que se chama Soneto da Lealdade. Se me permite, Dora, me apropriando respeitosamente e com alegria das suas palavras, é assim que eu vou encerrar a apresentação e a palavra já está completamente franqueada para você fazer uso. Soneto da Lealdade. Lealdade é raríssima virtude, própria das almas de nobreza certa, que mantém, mesmo na jornada incerta, constante, inquebrantável atitude. Lealdade é amizade em altitude, que não trai, não se esquiva e não deserta. Conforto que se estende em mão aberta, que nunca se esfacela e nem desilude. Se nela esse repouso ameno, no meio das pedradas do caminho, já como fere o desleal veneno. Lealdade não tem ciúme mesquinho, mas mostra em toda luta firme aceno, e se oferece como abrigo e ninho. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Rodrigo. É sempre emocionante a gente ouvir alguém declamar uma poesia nossa. Bom, boa noite, muito prazer em estar aqui com vocês. Eu quero ressaltar que um dos livros que você citou, que é Educação e Espiritualidade, Perspectivas e Abordagens, consta com uma colaboração, uma contribuição maravilhosa do professor Ferdinand Rohr,
com quem eu me relaciono há muitos anos, mas que há muitos anos eu também não vejo pessoalmente. Então, estou muito feliz que ele esteja aqui, honrando com a sua presença a minha exposição da noite. Bom, eu vou antes fazer uma pequena introdução, um pequeno introito geral da minha fala, depois eu vou passar um PowerPoint, uma apresentação, que tem uma história, que é a história da pedagogia espírita, e aí eu abro para a gente debater e conversar. Bom, em primeiro lugar, quando se fala em pedagogia espírita, logo, obviamente, que se pensa numa pedagogia confessional, porque as pessoas pensam, pedagogia católica, pedagogia protestante, pedagogia judaica, pedagogia islâmica, todas elas confessionais, no sentido de doutrinarem ou de formatarem a consciência do educando dentro de uma determinada religião, dentro de uma determinada forma de espiritualidade. Acontece que a pedagogia espírita não se insere nessa perspectiva, né? E aí podemos citar aqui uma das pedagogias que podem ser consideradas prima irmã da pedagogia espírita, que é a pedagogia Waldorf, fundada por Rudolf Steiner, que também não tem o objetivo de doutrinar ninguém numa determinada ideologia religiosa ou espiritualista, etc., né? Embora parta de uma visão que é da antroposofia. Então, a pedagogia espírita também, assim como a pedagogia Waldorf, não tem a intenção de tornar os alunos espíritas adeptos do espiritismo, mas parte de uma visão de mundo espírita. E ela não é confessional, nesse sentido de não ter uma proposta de doutrinação, mas também porque ela descende, né, de educadores, isso que eu vou narrar essa história daqui a pouco, de educadores, tanto os que eu posso considerar como precursores do próprio espiritismo e da própria pedagogia espírita, que são Comênios, Pestalozzi, Rousseau, e que já tinham uma proposta de educação interreligiosa ou ecumênica, embora nenhuma dessas duas palavras existissem na época deles, mas também pelos fundadores da pedagogia espírita no Brasil, de Eurípides Bassanufo até a nossa Universidade de Pampédia, em 2025, e nenhum tendo tido a intenção doutrinante, confessional dentro do espiritismo. Mas, para isso, eu tenho que explicar algumas questões básicas do próprio espiritismo. O espiritismo, quando nasceu na França, com Kardec, de início não pretendia ser uma religião. Kardec não tinha a intenção de tornar o espiritismo uma religião. Ele se debate o tempo inteiro, talvez procurando alguma palavra que coubesse melhor, porque ao mesmo tempo que ele fala, o espiritismo não é religião, o espiritismo é uma ciência, o espiritismo é uma filosofia, ao mesmo tempo ele recomenda a oração, ao mesmo tempo no Livro dos Espíritos tem um capítulo dedicado a Deus, a lei da adoração a Deus, né? E depois ele escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma abordagem cristã do próprio Espiritismo. Então, a gente vai estudando isso e vai vendo que será que existe uma contradição dentro da própria obra de Kardec? É ou não é religião? Chegando aqui no Brasil, o Espiritismo, de fato, se torna uma religião, com todas as características de uma religião institucional, né? Temos um movimento federativo da Federação Espírita Brasileira, com uma série de angulações, né, que são muito dogmáticas, muito hierarquizadas, enfim, embora nem mesmo a FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, que, digamos, é a ala mais conservadora, mais confessional e mais religiosa do espiritismo brasileiro, nem mesmo a FEB estabelece sacerdócio, né, templos, rituais, nem mesmo a FEB, ou seja, algumas características que são básicas de todas as organizações religiosas, nenhum espiritismo tem. Quando eu digo nenhum espiritismo kardecista tem, nem o mais conservador, hegemônico da Federação Espírita Brasileira, nem o mais progressista, não hegemônico, que hoje há vários movimentos no espiritismo brasileiro, que são mais progressistas, mais abertos.
mas em nenhuma parte há essas características próprias das religiões tradicionais. Leia-se, organização hierárquica sacerdotal, leia-se, templos, igrejas, rituais, imagens, nada disso está em nenhuma forma de espiritismo. Então, mas existem dogmas, existem no campo do espiritismo hegemônico, existem líderes que são eleitos popularmente, quase como santidades, como intocáveis, enfim, dentro de uma hierarquização ou de uma santificação popular, como foi feito com o próprio Chico Xavier, coisa que Kardec não admitiria. Então, eu estou dizendo tudo isso para situar mais ou menos, né, como que a gente vai tratar essa questão. No meu livro recente, que lancei no ano passado, Kardec pega o século XXI, eu analiso essa questão de espiritismo, é ou não é religião, é ou não é filosofia, é ou não é ciência, questões altamente polêmicas, altamente controversas, altamente difíceis de serem tratadas, porque o que é ciência? Há muitos conceitos, o que é religião? Há muitos conceitos, o que é filosofia? Há muitos conceitos, e o espiritismo se enquadra em qual ou não se enquadra em nenhum. Então, esses são debates que a gente tem feito, né? Na Universidade de Pampédia nós fazemos esse debate com vários professores, pesquisadores, pessoas que trabalham em áreas diversas das universidades e pesquisam também o espiritismo, né? E escrevem também sobre o assunto. E dentro do meu livro também fiz isso. Então, a gente tem abordado essas questões para aprofundá-las, e não será possível aqui delinear tudo isso. Porém, o que eu tenho proposto, eu de minha parte, com uma contribuição, é que não se chame o espiritismo de religião, porque o Kardec negou mesmo muitas vezes essa palavra, e se uma ou duas vezes ele usou essa palavra, foi com muitas reticências, e que a gente vê que ele talvez procurasse algum outro termo que ele não encontrava na época. Então, eu tenho proposto o termo espiritualidade, né? Que espiritualidade tem sido usado no mundo contemporâneo como um denominador comum de todas as religiões, ou né, como alguma forma de conexão com o sagrado, com o espiritual, que não se prenda a uma religião. Então, toda religião tem a sua espiritualidade, mas nem toda espiritualidade precisa ter uma religião. Então, por exemplo, quando se faz pesquisas de saúde e espiritualidade, que nas últimas décadas muitas pesquisas têm sido feitas, né? Então, o impacto da espiritualidade na saúde, impacto positivo, impacto negativo, impacto da oração ou dos rituais, enfim, o que for, né? Que há muitas pesquisas nesse sentido. Então, usa-se o termo espiritualidade e não religião. Porque, por exemplo, vamos fazer uma pesquisa sobre o impacto positivo ou não da oração na saúde humana. Então, nós vamos pegar muçulmanos, vamos pegar judeus, vamos pegar católicos, vamos pegar protestantes, em diferentes momentos, em diferentes circunstâncias, e vamos pesquisar os efeitos disso, por exemplo, em pessoas que estão fazendo tratamento de câncer, ou, enfim, sofreram uma cirurgia, ou qualquer coisa assim, e estão grupos que estejam em oração, outros que não, mas as orações podem ser de religiões diferentes. E o resultado, olha só que incrível, o resultado é positivo. Por exemplo, a oração tem um impacto positivo na cura, na recuperação, no tratamento, etc. Mas não interessa se é oração muçulmana, budista, católica ou espírita. É oração. Então, como que se vai falar disso em relação a um denominador comum? Então, são formas diferentes de espiritualidade, mas todas são espiritualidade. Então, eu tenho proposto que o espiritismo diga que não que é uma religião, mas que é uma proposta de uma espiritualidade, porque não tem hierarquias, não tem sacerdócio, não tem templos, não tem rituais específicos, né? Mas e que tipo de espiritualidade é essa? Aí também tenho proposto aquilo que o Rodrigo já começou a falar, que é uma espiritualidade livre e crítica. Por que livre? Porque não está submetida a nenhuma intermediação, né? O espírita, para orar ou para cultivar a sua espiritualidade, ele não precisa de uma igreja, não precisa de um sacerdote, não precisa nem mesmo de um médium, né?
O médium pode estar presente ou não, mas não é uma necessidade, né? Não é uma hierarquia, é uma faculdade humana, a mediunidade. Então, para nos relacionarmos com o mundo espiritual, nós somos livres. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, de qualquer maneira, pode fazê-lo livremente, né? E, portanto, né? Nós podemos caracterizar essa espiritualidade como uma espiritualidade livre. Ao mesmo tempo, eu adoto outro termo, que é espiritualidade crítica. Por que crítica? Porque nós sabemos o quanto que as religiões têm sido lugares de abuso, de violência, de opressão, de repressão, e desde sempre isso, né? Desde que existem religiões. Né? Nós temos que lembrar, por exemplo, que Jesus, uma das grandes e maiores lideranças religiosas do mundo, né? O fundador, alguns dizem que não foi o fundador do cristianismo, que foi Paulo de Tarso, mas enfim, um mestre que mudou, né? Que mudou a história, Jesus mudou a história, quais eram as pessoas contra as quais a única vez que ele usou de uma linguagem enérgica, indignada e até revoltada, eu diria, né? Justamente com os fariseus, ou seja, com aqueles que abusavam da fé, da boa-fé do povo. Né? Então, com isso tudo nós vemos que nós precisamos de uma criticidade em relação às religiões. Não dá simplesmente para lidar com o termo religião ou com qualquer tipo de espiritualidade se nós não tivermos um espírito crítico que nos defenda contra os abusos, contra as violências, contra as apropriações indébitas da espiritualidade humana feita por poderes religiosos, por poderes políticos, por fundamentalismos, por fanatismos, que, aliás, é o que cresce no mundo contemporâneo hoje, né? Quer dizer, e muito nos preocupa, porque é um crescimento do fundamentalismo e do fanatismo alinhado ao crescimento da extrema-direita e que está sendo um fenômeno mundial, né? Porque nós temos fundamentalistas islâmicos, judaicos, cristãos, espíritas, enfim, né? De toda a parte, e fundamentalismos políticos que se interpenetram com os fundamentalismos religiosos, ameaçando a civilização, né? Ameaçando voltarmos a uma idade medieval, a teocracias, né? Como já existem algumas no mundo muçulmano, por exemplo, mas estamos ameaçados, inclusive aqui no Brasil, de adentrarmos aí uma teocracia evangélica neopentecostal, importada, aliás, dos Estados Unidos. Então, com tudo isso, faz-se necessário que, ao lidarmos com o tema religião, espiritualidade, o que quer que for, nós estejamos munidos de um espírito crítico, né? Defensivo, analítico, para que possamos, digamos, praticar ou aderir a uma espiritualidade saudável, livre, aberta, tolerante, amorosa, né? Que nos coloque numa trilha de humanismo, né? e de tolerância, enfim, de tudo isso. Né? Muito bem. A partir disso, então, eu vou partilhar com vocês um jogo de slides em que eu vou falar um pouco da história da pedagogia espírita, como chegamos aqui e o que significam os seus princípios. Eu não vou falar de princípios, eu vou falando dos grandes que contribuíram, primeiro que anunciam, né, que são precursores de Kardec, e depois os que realmente no Brasil fundaram uma pedagogia espírita. Então, comecemos. Em primeiro lugar, por que podemos e devemos falar de uma pedagogia espírita? Porque Kardec é educador, né? E o próprio espiritismo, podemos entendê-lo, ou melhor entendê-lo, ou melhor analisá-lo, muito mais do que uma ciência, uma filosofia, uma religião, como um projeto pedagógico. Porque todo o espiritismo
de Kardec é voltado para uma ideia de aperfeiçoamento do ser humano, de evolução do ser humano, de fato, um projeto de educação na humanidade. Né? E o Kardec era um herdeiro de Pestalozzi, Rousseau, Comênios, e eu vou falar um pouco sobre cada um deles, e não é uma coisa, isso que eu estou dizendo aqui, não é uma tese pessoal minha, é fato histórico, porque ele estudou com Pestalozzi, né, no Instituto de Verdun, vou falar daqui a pouco. O Pestalozzi teve influência de Rousseau e de Comênios, e, portanto, a gente pode rastrear as ideias de Comênios, Rousseau e Pestalozzi no próprio Espiritismo. Né? Esse livro que vocês estão vendo aí foi a última edição que nós fizemos agora, recente, também no ano passado, dos textos pedagógicos de Hippolyte Léon Denisard Rivard, Kardec Educador. Esses textos foram organizados por mim e por um doutor em educação polonês, Przemysław Grzybowski, e essa é uma edição já revista, ampliada, porque já foram feitas várias edições desta obra. Mas é para também mostrar para vocês o quanto que se justifica nós falarmos numa pedagogia espírita a partir da própria formação e da própria da formação do Kardec e da formatação do Espiritismo como um projeto pedagógico. Aí vamos falar, em primeiro lugar, do nosso querido Jan Amos Comênios, que nos inspira, tanto que eu tenho a editora Comênios e tenho a Universidade Livre Pampédia, olha aqui, ó. E nós publicamos pela primeira vez no Brasil o livro Pampédia, em português, foi pela editora Comênios, né? Foi no Congresso de 2010. O Jan Amos Comênios, olha só, viveu em 1592 a 1670, ele era de uma abertura, ele foi um gênio muito pouco conhecido no Brasil, muito pouco valorizado e quase nada estudado nas faculdades de pedagogia no Brasil, que é um absurdo, porque ele é o fundador da pedagogia moderna, né? Ele é o fundador da didática, e tem ideias fantásticas. Por exemplo, ele pensava na possibilidade de uma pansofia, de uma sabedoria do todo, adiantando de muitos séculos a ideia de inter- e transdisciplinaridade. Né? Ele falava numa pampédia, no ensinar tudo a todos, também adiantando de séculos, né? A educação universal, a proposta de que todos os seres humanos, homens e mulheres, todos os povos, todas as nações, até pessoas deficientes, imagina na época que nem se aceitava que os deficientes eram colocados em asilos para morrer, né? Enfim, é uma educação extremamente inclusiva que ele propunha para todos, ricos e pobres, todas as nações, em pleno século XVII. Né? Então, a Pampédia, educação para todos, ensinar tudo a todos. Ele era um defensor do pacifismo. Aliás, ele dizia uma coisa que hoje é muito aplicável ainda no nosso tempo, infelizmente, que só iríamos ter paz no mundo o dia que parássemos de fabricar e comercializar armas. Nós vemos, né, o quanto as guerras do mundo são alimentadas pela indústria bélico-militar. Né? E, por fim, o ecumenismo, ou o diálogo interreligioso. Ele pretendia promover um diálogo entre as religiões. Ele fez o primeiro livro didático do mundo, né, do mundo, pelo menos do mundo ocidental. Né? Nós não conhecemos quase nada do Oriente, né, mas pelo menos do mundo ocidental, é o primeiro livro didático do mundo, foi Comênios que fez. E era um livro interdisciplinar, interreligioso e multilingüe. Olha só. Né? Quer dizer, o livro tratava sobre vários temas para as crianças. Tratava de várias religiões de maneira respeitosa, e ele era um cristão, hussita, descendente de Jan Hus. E, ao mesmo tempo, era multilingüe, teve várias edições. Então, algumas edições são latim, alemão, francês, italiano. Outras, latim, inglês e alemão. Né? Eu tenho uma edição facsímile aqui em casa, é um livro assim, muito interessante, todo ilustrado por ele próprio. Né? Então, vocês sabem que quem estuda educação sabe que ainda nessa época, até no século XIX, muitas vezes, aqueles que estudavam, que eram poucos, porque ainda não havia acesso à educação de toda a população, aliás, ainda não há, infelizmente, no mundo, mas foi Comênios quem primeiro pleiteou isso, né?
que a educação era feita na base dos poetas, de Virgílio, de Ovídio, de traduções de leituras latinas. Não se tinha um livro didático nas línguas vernáculas, não tinha livro didático nenhum próprio para as crianças. Isso foi uma invenção do Comênios, né? Vamos lembrar que Kardec escreveu livros didáticos, olha só, como ele estava nessa trilha, ainda quando Rivail, né? Ainda quando Rivail ele escreveu vários livros didáticos. Quem não sabe, Allan Kardec chamava Hippolyte Léon Denisard Rivail. Allan Kardec é um pseudônimo que ele adotou quando se dedicou à feitura do espiritismo. Olha só uma frase, como isso é absolutamente espírita. Como para toda a humanidade o mundo é uma escola, desde o começo até o final dos tempos, assim, para cada ser humano individualmente, a vida inteira é uma escola, desde o berço até o túmulo. Não é suficiente dizer com Sêneca para aprender nunca é tarde. Devemos muito mais dizer cada idade está destinada ao aprendizado. E nenhum outro sentido tem a vida humana e todo o seu esforço. Sim, nem mesmo a morte coloca um limite à vida e ao mundo. Qualquer um que nasceu como ser humano deverá passar por tudo em direção à eternidade, como para uma academia celeste. Tudo que se passa antes é, assim, apenas um caminho, uma preparação, uma oficina, uma escola inferior. Vejam só que bonito isso, né? Então, dentro dessa ideia de que a educação é um processo permanente na vida na Terra, ele vai falar desde a educação do ventre materno até a educação para a morte. Ele vai dividir na Pampédia, ele divide todas as fases da educação humana. Então, tem a educação da velhice, a educação da juventude, a educação da adolescência, a educação da infância, e a educação para a morte. E a educação dos pais, né? Que é a educação do ventre materno. Olha só, assim, que coisa ampla, né? Maravilhosa. E hoje nós entendemos que assim deve ser, hoje nós temos projetos de cuidados paliativos, de preparação para a morte, de tanatologia, educação para a morte. Temos a preparação das mães, educação materna, quer dizer, ou seja, ainda estamos muito longe disso que ele propõe, porém, já temos lances, vislumbres disso que ele propunha. E ele fala que a educação continua, além da vida, ou seja, né, isso é absolutamente espírita, porque, para o espiritismo, o progresso humano não se dá apenas numa vida, mas além e depois em outras vidas, né? Jean-Jacques Rousseau, um pouco mais conhecido no Brasil, mas pouco conhecido pelos que estudam pedagogia. Primeira coisa interessante aqui para nós também, né? O Rousseau propunha a ideia de uma religião natural. Ele falava que antes de quando nós nascemos no mundo, antes de nós adotarmos a religião dos nossos pais ou da nossa cultura, ou seja, antes de sermos católicos, protestantes, muçulmanos, judeus, né, nós temos uma religiosidade natural, algo inato, que precede a religião institucional. E ele propõe que esta religião natural, que depois o mesmo vai propor Pestalozzi, seja preservada, né, seja cultivada antes até, e também depois de um contato com uma religião institucional, com uma religião específica, né? Então, essa religião natural é a religião que está na consciência do ser humano, que é uma lei natural, que o ser humano sente a divindade dentro de si, se conecta com a divindade sem necessidade de sacerdócio, etc., né? Então, essa declaração de fé natural do Rousseau está nas 100 belíssimas páginas do Emílio, que é o sermão do vigário savoiano, Profissão de Fé do vigário savoiano, que é uma coisa maravilhosa, né? E aquilo, aliás, é totalmente espírita, né? Qualquer espírita que lê aquilo se identifica totalmente. Então, é um prenúncio desta filosofia que Kardec proporia. Bom, Rousseau também descobriu a infância, no sentido de dizer que precisávamos respeitar a infância, o seu desenvolvimento, que a infância não seria um adulto, a criança não é um adulto em miniatura. Isso o Comênio já vinha dizendo, mas é o Rousseau que solidifica essa ideia, né?
E ele tem uma extrema confiança no ser humano, porque o ser humano, para ele, é essencialmente bom, né? Porque tem a divindade dentro de si. Então, tanto Comênios começa com isso, Rousseau vai e rompe totalmente com a ideia do pecado original. Pecado original que está arraigado no cristianismo tradicional, no catolicismo e protestantismo, e que cria, muitas vezes, uma visão pessimista do ser humano e até repressora, porque se eu tenho pecado inato dentro de mim, eu preciso reprimir esse pecado. Então, muitas vezes, tem que usar o castigo, a vara, a repressão, porque eu já nasço contaminada pelo pecado. Né? Isso no campo do calvinismo, por exemplo, que é justamente a origem das igrejas evangélicas do Brasil, é uma ascendência calvinista, vem do presbiterianismo americano e se torna o evangelismo pentecostal e neopentecostal no Brasil, e que é muito mais pessimista do que os protestantismos tradicionais, né? No caso, por exemplo, luterano ou metodista, né? E muito mais pessimista do que o próprio catolicismo. Então, o Rousseau rompe completamente com tudo isso e diz, não, o ser humano é essencialmente bom. Portanto, nós temos que cultivar essa bondade, não reprimir um suposto pecado. E, portanto, ele vai pregar uma ideia, uma educação de liberdade e igualdade. Quanto mais eu confio na bondade essencial do ser humano, mais liberdade eu reconheço que ele deve ter. Depois chegamos ao Pestalozzi. Bom, a Pestalozzi que se inspirou grandemente em Rousseau e com quem Hippolyte Léon Denis Rivail estudou na infância, né, desde a infância até a adolescência. E o que vai falar Pestalozzi? Primeiro, ele também vai ter, né, vai bater nesta tecla, vai enfatizar a autonomia do ser moral. Né? Nós somos seres autônomos, não podemos ser escravos nem sociais, nem da sociedade, nem dos nossos instintos básicos. Nós temos que transcender e nos formarmos como seres autônomos da moralidade, na moralidade autônoma, não imposta por nenhuma igreja, por nenhuma instituição, nem pelo Estado. A moralidade tem que ser autônoma. E ele vai entender o próprio cristianismo não como uma forma de religião, de ritual, mas como uma proposta ética e também como uma proposta pedagógica. Então, ele está pertíssimo de Kardec. Porque quando Kardec faz o Evangelho segundo o Espiritismo, então ele está revivendo, ele está se alinhavando às igrejas cristãs? Não, porque ele lá diz o seguinte, eu não vou tratar nem da natureza de Jesus, se Jesus é Deus, se não é Deus, nem dos milagres, nem da vida de Jesus, eu vou tratar da ética de Jesus. Porque o que interessa no cristianismo é a ética. Olha aí, é Pestalozzi. O cristianismo é uma proposição ética, ponto. Não interessa, tem que ser salvacionista, nem ritualístico, nem hierárquico, nem igreja. É uma proposta de seguir uma ideia de ética transformadora, que, aliás, os cristãos fazem tudo, menos seguirem a ética proposta de Jesus. E foi Pestalozzi, principalmente em toda a história da educação, quem primeiro implantou a ideia do amor na educação, né? Como base de todo o projeto pedagógico. Então, temos aí os antecessores do Espiritismo. Então, olha só, o Kardec estudou no Instituto de Verdun, que era o instituto dirigido, olha aí, esse castelo medieval em Verdun-les-Bains, na Suíça. Então, Kardec estudou lá. Então, que influências foram que ele recebeu nessa sua educação? Primeiro, a capacidade de observação, porque o Pestalozzi fazia uma educação baseada na observação. As crianças saíam em aulas passeio, pegavam espécimes de botânica, de mineralogia, haviam visitar fábricas, artesãos, enfim, era uma educação que incentivava o espírito científico, portanto, porque de observação da natureza, das coisas, da sociedade, de tudo. Né? Segundo, pluralismo religioso, porque no Instituto de Verdun estudavam judeus, católicos, protestantes,
e ninguém era doutrinado numa religião. Aqueles que queriam, que os pais queriam que a criança tivesse, que o seu filho tivesse uma aula de catolicismo, uma aula de protestantismo, uma aula de judaísmo, então tinham aqueles que vinham de fora dar essas aulas, porque a maioria das crianças ali ficavam internas no colégio, no instituto. Mas, em geral, Pestalozzi dava uma ideia interreligiosa, conversava com todos de uma ética moral, uma moral religiosa, uma espiritualidade livre, enfim. Então, já tinha uma ideia de pluralismo religioso. Também a valorização da educação como meio de transformação social, que também estava em Comênios, também estava em Rousseau. Todos os três, Comênios, Pestalozzi e Rousseau, são pessoas que queriam mudar o mundo. Eram pessoas... Ó, o Pestalozzi foi condecorado pela Revolução Francesa, só para vocês terem ideia. Né? E a questão da afetividade na educação. Muito bem. De Rivail a Kardec. Então, a educação, segundo o Espiritismo, é um projeto brasileiro. Por quê? Kardec teve toda essa influência, ficou durante 30 anos, trabalhou na França como pedagogo, como educador, fundou escola, foi diretor de escola, dava aula para crianças, para adolescentes, dava aula para adultos na sua própria casa, como uma espécie de proposta de educação popular, aula de história, de anatomia, de ciências, de matemática, de gramática, para adultos, né, que não tinham tido a oportunidade de ter educação, vejam só, né? Além de ter colégio, escola para criança, para adolescente, internato, externato, enfim, 30 anos ele trabalhou na educação. Então, como Rivail, né, como discípulo de Pestalozzi, como continuador dessas ideias que eu acabei de apresentar aqui. Mas, depois, a partir dos 54 anos, ele começou, 50 anos, né, ele começou a se dedicar à pesquisa dos fenômenos espíritas. Ele já tinha deixado a educação, porque a França tinha voltado, né, à restauração da monárquica e entregue de novo, né, a educação para as mãos da igreja. E ele não era da igreja, ele era um livre pensador, e ele não quis aderir a isso, então ele saiu da educação. E aí, justamente nesse momento, que ele vai começar a pesquisar os fenômenos mediúnicos, espíritas, etc. Mas ele não teve tempo de depois fazer este link entre a vida de educador dele e a de espírita, entre o que ele era como pedagogo, como educador, e todo o que ele contribuiu para a ideia do espiritismo. Isso iria acontecer propriamente no Brasil. Então, por isso que a minha tese de doutorado na USP chama-se Pedagogia Espírita, um projeto brasileiro e suas raízes histórico-filosóficas, que está publicado em livro. E aí, então, nós temos a fundação da pedagogia espírita no Brasil com o primeiro grande educador espírita, que é Eurípides Bassanufo. A semana passada, eu recebi aqui em casa um jornalista, 2 produtores de vídeo e tal, que estão fazendo um documentário sobre Eurípides Bassanufo e vieram me entrevistar, né? E espero que saia muito bem, né? Mas, enfim, que seja um documentário bem ilustrativo do quem foi Eurípides. Eurípides foi mineiro, em 1907, ele funda uma escola, Colégio Allan Kardec, né? Tem toda uma história, porque ele antes já tinha um colégio, Liceu Sacramentano, mas quando ele se converte para o espiritismo, o colégio fecha, porque os pais tiram os filhos, os professores vão embora, o dono do prédio requisita o prédio de volta, ele é abandonado pela cidade inteira, enfim, é uma crise tremenda, porque, imagine, interior de Minas Gerais, 1904 e 5, mais ou menos, que ele se converteu ao espiritismo, era uma loucura, todo mundo achava que ele estava endemoniado ou louco, ou ambas as coisas. Mas depois, né, sob inspiração espiritual, ele reabre o colégio, mas agora Colégio Allan Kardec. Só que esse Colégio Allan Kardec, que é o primeiro colégio espírita que se tem notícia no mundo, pelo que eu pesquisei, talvez tenha sido algo parecido na Argentina, mas, né, não é com essa característica que eu vou citar aqui agora, do Eurípides, porque era uma escola de vanguarda, não era uma escola qualquer, convencional,
que tinha uma matéria de espiritismo, um ensino de espiritismo era dirigido por espíritas. Não. Era uma escola absolutamente de vanguarda para a época e continua sendo de vanguarda agora. Né? Ou seja, portanto, era uma prática inaugural da pedagogia espírita. E por isso a gente vê que a pedagogia espírita está inserida nesta tradição aí pestalozziana, russoniana, comeniana, que propuseram rupturas radicais na educação. Né? Então, essa escola de Eurípides era uma escola sem notas, sem provas, sem castigo, sem recompensa, numa época que a palmatória ainda exigia tudo isso, né? Que até agora nós temos prova, nota, e castigos e recompensas, não no sentido físico, mas o que é uma nota, uma advertência, uma exclusão, uma expulsão, se não castigo e recompensa, né? Então, a nota também é uma forma de recompensa, de castigo, de exclusão. E o Eurípides rompe com tudo isso. Outra coisa, em pleno 1907, classes mistas, classes não seriadas, ou seja, uma revolução pedagógica que depois várias outras escolas no mundo também teriam simultaneamente, por exemplo, Summerhill, né, que é fundado também no início do século XX, e outros tantos, e o próprio Instituto de Verdun era assim. Só que Eurípides não conheceu Pestalozzi. Eurípides não teve acesso às obras de Pestalozzi, porque até agora nós não temos obras de Pestalozzi publicadas em português. Aliás, acabamos de publicar, se vocês depois entrarem no site da Editora Comênios, estamos fazendo o lançamento, editoracomenios.com.br, que tenha, estamos lançando um livro sobre e de Pestalozzi, e eu tenho também o meu, que é o Pestalozzi, Educação e Ética. Eu vou mostrar aqui, mas acho que vocês não veem. Vocês me veem, não? Eu só veem a tela, não sei. A gente vê sim, Dora. Dá para ver a capa do seu livro todo nas suas mãos. Então tá. E há também que foi lançado agora pela Litsa Morim, né? Que fez também sua dissertação de mestrado sobre Pestalozzi. Então, vejam, ele não tinha acesso, mas ele fez algo muito semelhante ao Instituto de Verdun e muito semelhante a outras experiências inovadoras que estavam sendo iniciadas no mundo, né? Então, portanto, a fundação da pedagogia espírita não é uma escola confessional, conservadora, tradicional, é uma escola de vanguarda. Aí vocês vão me perguntar, mas ele ensinava espiritismo para os alunos? Ensinava. De que maneira? Numa aula de religiões comparadas. Então, ele dava uma aula de filosofia, espiritualidade, religiões, e o espiritismo entrava como uma das correntes espirituais, de tradição espiritual que ele estava expondo. Então, é exatamente como nós propomos na pedagogia espírita. Se a gente vai fazer um trabalho dentro de uma escola sobre religião, sobre espiritualidade, o que for, a gente sempre vai trabalhar de forma interreligiosa, né? E dessa forma interreligiosa, inclusive, nós vamos incluir o ateísmo também, como uma forma de não crença, porque nós temos que ser plurais, no sentido de que o aluno tem que ter acesso a todas as formas de pensar, de crer e de não crer. E durante o século XX, nós temos o desenvolvimento da pedagogia espírita por vários que trabalharam, Amália Franco, Tomás Novellino, Vinícius, Herculano Pires e Ney Lobo, e eu vou falar sobre cada um. Olha, eu já renovei tantas vezes esse PowerPoint, e, no entanto, eu sempre esqueço de fazer a reforma ortográfica de ideias é sem acento, mas, enfim, é isso. O português muda mais do que sei lá o quê. Amália Franco. Vejam só, essa é uma grande mulher que também faz parte dessa história da pedagogia espírita. Só uma questão, só voltando aqui, eu falei do Eurípides, estou falando desses outros educadores, ainda não tinha um termo pedagogia espírita, né? Ele fez essa proposta prática, aliás, o Eurípides não escreveu nada, mas ele não propôs um termo, nem uma teoria, ele fez uma prática. E essa prática eu acabei de descrever resumidamente para vocês. Aí, esses grandes que também desenvolveram essa ideia, quem vai propor o termo pedagogia espírita vai ser Herculano Pires, eu já chego lá. Então, temos aí a Amália Franco. Primeira questão, Amália
era uma mulher, olha, que viveu de 1853 a 1919, uma mulher extremamente à frente do seu tempo, só para vocês terem ideia. Quando ela tinha 18 anos de idade, né, 18 para 20 anos de idade, houve a proclamação da Lei do Ventre Livre. O que era a Lei do Ventre Livre? Gente, era o seguinte, não sei se vocês têm ideia, mas um dono de escravos, ou de escravizados, como se diz hoje, como se deve dizer hoje, um proprietário de terras que tinha escravizados nas suas terras, se a sua ama de leite, a sua escravizada tivesse um filho, se ainda não houvesse a lei do ventre livre, era muito interessante, né? Porque essa criança que nascia ia também servir de mão de obra logo adiante, ainda de criança. Mas se havia a lei do ventre livre, essas crianças eram jogadas, quando começou, jogadas para fora da fazenda, enjeitadas, jogadas, literalmente. E ninguém tomava conta delas, elas morriam, elas, enfim, né? Porque não podiam mais ser escravizadas, então quem iria sustentá-las? E as mães e os pais estavam lá como escravizados nas próprias fazendas, não eram jogados juntos fora, né? Então, o que começou a fazer a Anália Franco já logo com 18, 19 anos de idade? Ela começou a recolher essas crianças negras e educá-las, e ajudá-las, né, orientá-las. Então, ela já muito cedo era abolicionista, republicana e já ativista nesse sentido, né? E ela acreditava que a educação devia estar trabalhando por uma transformação social, né? E, a partir de depois da República, né, ela funda a Associação Feminina Beneficente, que era uma associação que implantou mais de 100 orfanatos, escolas, jardins da infância, né, escolas iniciais, no estado de São Paulo. Ela era carioca, ela era de Resende, né, não sei se era fluminense, né, porque ela não era nascida no Rio de Janeiro. Mas ela viveu a vida inteira em São Paulo, no estado de São Paulo. E ela fundou mais de 100 locais, lares, Anália Franco, lares, e que acolhiam crianças e também acolhiam mães solteiras. Por quê? Olha, por isso que eu digo que ela era feminista espírita. O que acontecia com uma mulher, assim, no final do século XIX, início do século XX, se ela tivesse um filho fora do casamento, antes do casamento, ou depois do casamento, ou qualquer coisa assim, tinha 3 destinos possíveis. Ou ela era internada no hospício, ou ela ia para a prostituição, ou ela ia para um convento, dependendo do nível social. E o filho, a filha, muitas vezes era enjeitado, posto no orfanato, enfim. A Anália Franco vai acolher essas mulheres e acolher os seus filhos e dar escola e dar instrução para as crianças e para as mulheres. E essas mulheres se tornaram educadoras, se tornaram artesãs, se tornaram atuantes em contabilidade, ou seja, ela profissionalizava mulheres numa época que as mulheres não tinham nem autonomia legal, né? Porque saía da tutoria do pai para a tutoria do marido, não podiam votar, não podiam nada, né? Enfim. E aí, dentro dessas escolas, havia um diálogo ecumênico e interracial, porque havia crianças negras, havia crianças brancas, havia professores negros e havia professores brancos, e havia gente de todas as religiões, e ela promovia o diálogo interreligioso. Não impunha, embora todo mundo soubesse que ela era espírita, ela não impunha o espiritismo para ninguém. Lembrando que também o Eurípides Bassanufo, só para que eu não contei isso para vocês, ele também fazia inclusão interracial. Hoje, para nós, isso parece uma coisa, entre aspas, normal, mas nem tanto, porque ainda há as escolas de elite, só tem branco, e quando entra o negro, sofre bullying, racismo, etc. Enfim, mas na época não havia essa inclusão, né? Porque tínhamos acabado de sair da escravidão, né? Então não havia inclusão. E tanto Eurípides quanto Anália Franco fizeram. Ou seja, eles revelam a faceta progressista do espiritismo, que não é, o espiritismo de fato não é uma doutrina, uma filosofia conservadora.
Aí temos o Tomás Novelino, uma pessoa com quem eu convivi durante muitos anos, pessoa fantástica, né? E ele teve a herança de Anália e de Eurípides, vejam só. Né? Está errado também, agora que eu estou vendo, ele morreu no ano 2000 e não 2001. Por quê? Porque ele foi órfão desde cedo e foi colocado num lar Anália Franco. E depois, quando ele foi retirado de lá pelo seu tutor, ele foi estudar com Eurípides Bassanufo. Então, ele bebeu tanto da Anália quanto de Eurípides. E ele fundou 4 escolas, 3 em Franca, estado de São Paulo, e uma em Sacramento, que é a terra de Eurípides. E olha, essa é a foto do primeiro lar do Candário Pestalozzi, todos os educandários Pestalozzi. Ele fez a Fundação Pestalozzi, né, que era uma fundação que tinha uma fábrica de sapato, porque Franca era produtora muito grande de fábrica de sapato, então o lucro dessa fábrica, em vez de ir para ele, para a esposa, para a família, era para sustentar as escolas. Ele criou uma fazenda orgânica que dava alimentação para as crianças estudavam nessas escolas gratuitamente, só que eram escolas bonitas, floridas, com arte, com música, com espiritualidade, e tinha um alcance social extremo. Ele se inspirou tanto em Anália quanto em Eurípides. Depois nós temos aí o Vinícius, o Pedro de Camargo, que nasceu em Piracicaba, né, e depois foi para São Paulo, e ele escreveu vários livros muito interessantes e bonitos, que fala que o próprio cristianismo e o espiritismo são projetos de educação. E ele fundou o Instituto Espírita de Educação em São Paulo, que depois, infelizmente, acabou, não foi adiante, mas que ele teve essa intenção de fazer uma escola espírita. E ele fala essa frase aí que eu acho lapidar, que é muito socrática, que educar é extrair do interior e não assimilar do exterior. Então, como diria Platão, educar é abrir os olhos da alma, né? Não introjetar coisas de fora para dentro. Aí temos o Ney Lobo, que foi um educador de Curitiba, paranaense, né? E que esse também eu convivi bastante. Tá? Eu convivi bastante com o Tomás Novelino e com o Ney Lobo, e depois vou falar também do Herculano Pires, com quem eu convivi. E ele, em Curitiba, tinha sido fundada, não foi ele que fundou, o Instituto Lins de Vasconcelos, que é um instituto espírita, era uma escola espírita, foi fundada pela Federação Espírita do Estado do Paraná. Mas, a partir de um certo momento, o Ney Lobo pegou a diretoria dessa escola e ele fez uma revolução na escola, uma revolução. Ele construiu uma cidade mirim, né? E essa cidade mirim tinha prefeitura, tinha casa da oração, uma casa ecumênica de oração, né? Tinha banco, tinha comércio, tinha assembleia, os alunos elegiam seus prefeitos, elegiam sua assembleia, enfim, uma coisa muito interessante, muito lúdica, muito bonita. E ele, então, desenvolveu uma filosofia espírita da educação a partir dessa experiência. Só que eu devo contar uma coisa inacreditável a respeito dessa escola, dessa experiência, porque não era escola. A escola começou como inconvencional, depois ele que implantou isso. E depois voltou a ser convencional. Era uma escola, é uma experiência que se deu em plena ditadura militar, e era uma experiência democrática. E ele próprio era militar, então talvez por isso que ele tenha sido respeitado, né, dentro. Nós também lançamos no ano passado uma tese de doutorado que fala sobre toda essa experiência muito interessante, do Rogério Ribeiro Cardoso, tá? Também no nosso site. Então, ele elege alguns princípios da pedagogia espírita, princípio da atividade, olha lá. Também estava lá em Comênios, em Rousseau, em Pestalozzi, a gente só aprende fazendo e não ouvindo falar. Ele elege também cooperação e não competição, que nós, para formatarmos um mundo de fraternidade, de igualdade e justiça, temos que aprender a cooperar e não competir. E a nossa escola incentiva a competição e não a cooperação. Depois, a autossuperação e não a avaliação externa. Então, ele propunha que o aluno próprio se avaliasse, se autoavaliasse, e não se avaliasse em comparação com o outro, mas com ele mesmo, num dado momento anterior, se ele foi adiante ou não. E também propunha a ideia de reparação
e não de punição. Então, vejam, vocês vão vendo aí, se delineando, que a pedagogia espírita não é uma escola convencional com aulinhas de espiritismo, mas é toda uma proposta pedagógica diferenciada. E aqui o Instituto Luiz Vasconcelos, esta é a cidade Mirim, como era na época, hoje existe uma outra lá, que é tombado pela Unesco como patrimônio histórico da humanidade, mas a Federação Espírita do Estado do Paraná vendeu o colégio, arrendou o colégio para um grupo comercial de educação, que foi absolutamente absurdo, né? E chegamos ao Herculano Pires. Herculano Pires, filósofo, jornalista, educador, né? Com quem eu convivi na minha infância e adolescente, uma pessoa extremamente interessante, genial mesmo, romancista, poeta, enfim, né? E foi ele que criou o termo pedagogia espírita. Enfim, a partir de todas essas experiências, a partir da proposta do Pestalozzi, a partir da experiência de Eurípides, ele era amigo do Ney Lobo, era amigo do Vinícius, era amigo do Tomás Novelino, ou seja, ele estava convivendo nesse meio, ele começa a sistematização de uma proposta da pedagogia espírita, com o termo pedagogia espírita. E o que ele propõe? A base dessa pedagogia espírita seria entender o ser humano como um ser interexistencial, que não existe apenas no aqui e no agora, mas existe no tempo, interexiste no tempo e no espaço, né? Então, claro, se nós somos reencarnacionistas, então a gente interexiste no tempo. Mas se nós também achamos que existe uma dimensão espiritual, nós temos uma dimensão espiritual, então a gente interexiste, não existe só no corpo, né? Então, ele estava na época do existencialismo, sartriano, heideggeriano, existencialismo cristão, e ele, então, propõe um interexistencialismo, que seria um existencialismo espírita. Ele lança uma revista de educação espírita na época, e ele próprio era uma pessoa profundamente engajada socialmente. Foi presidente do sindicato de jornalistas, liderou greve dos jornalistas, ele dialogava, promovia um diálogo do espiritismo com o socialismo, enfim. Então, também uma pessoa de vanguarda, e ele que funda propriamente o termo pedagogia espírita, aproveitando-se dessas reflexões, dessas experiências que já vinham sendo feitas desde a época de Eurípides, e aproveitando-se do próprio Kardec, do próprio espiritismo, do próprio Rivail. Bom, entre final do século XX e início do século XXI, peraí, vocês continuam me vendo? Continuam vendo? Sim, perfeitamente. Final do século XX, início do século XXI, e os 3 livros que você coloca. Então, o que acontece? Aí entramos nós na história. Entramos nós na história. Então, em 1997, eu lancei o Educação Segundo o Espiritismo, que até hoje é o meu maior best-seller, né? Em 1998, nós criamos a editora Comênios, que é justamente uma editora que pretende ser uma espécie de Vozes Espírita, editora Vozes Espírita, publicar coisas que não são espíritas e espíritas, mas que são espíritas no sentido acadêmico, filosófico, não é romancezinho água com açúcar, nem mensagenzinha de autoajuda, né? Então, a ideia é fazer algo que tenha substância. Felizmente, nós estamos fazendo com suor e sangue. E depois, em 2001, defendi minha tese de doutorado na USP, né, que foi Pedagogia Espírita. E vocês sabem que eu apertei sem querer e estou agora me vendo vocês e vendo a tela. Então, deu certo sem querer. E aí, nós temos o seguinte. Então, vamos mudar aqui. Espera aí. Agora eu não sei voltar para lá. Olha só. Vocês estão... Não consegui voltar, mas tudo bem, então vamos lá. Em 2004, nós fundamos a Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. E começamos, em 2005, o projeto da pós-graduação em Pedagogia Espírita. Em 2025, nós estamos na 21ª turma desse projeto, né? Tudo isso levado com muito sacrifício financeiro, etc., mas estamos em pé, estamos fazendo esse projeto
porque achamos que podemos dar uma contribuição. E a nossa contribuição não é no sentido de doutrinar ninguém no espiritismo, mas delimitar um campo de influência que possa, a partir da nossa fala, sei lá, impactar a educação, impactar o diálogo interreligioso, impactar a própria espiritualidade no Brasil e no mundo. Né? Aí fizemos congressos, grandes congressos, né? Congressos brasileiros de pedagogia espírita, primeiro, segundo, terceiro e quarto, e o quarto já foi junto com o primeiro Congresso Internacional de Educação e Espiritualidade, é esse que o nosso querido Ferdinand Ro participou em São Paulo, no Centro de Convenções e Rebouças, e neste livro tem artigo dele, né, e de outras pessoas, tem católicos, protestantes, budistas, afro-brasileiros, enfim. Né? Então, nós promovemos, dentro da nossa proposta, o diálogo interreligioso. Depois, em dezembro de 2012, inauguramos em São Paulo o Espaço Pampédia, né? Porque dessa época, de 2012 até 2015, nós tínhamos uma parceria com a Capenisa, o Lá Fabiano de Cristo, do Rio de Janeiro, que nos financiava muita coisa. E aí que nós começamos a gestar o projeto da Universidade Livre Pampédia. Em 2014, fizemos, então, o 5º Congresso Brasileiro de Pedagogia Espírita e o 2º Congresso Internacional de Educação e Espiritualidade, também no Centro de Convenções Rebouças. 30 palestrantes do Brasil, da África, Estados Unidos, Europa, América Latina, enfim, foi uma coisa maravilhosa. E aí, em 2015, temos o nascimento da Universidade Livre Pampédia. Então, com a ideia de educação, espiritualidade e ação social, ensinar tudo a todos para transformar o mundo. Então, vocês veem que existe um projeto amplo, né, que é um projeto que é comeniano, digamos assim, né, pampédico. Dentro desse projeto, há pedagogia espírita, mas a pedagogia espírita ela se enquadra totalmente no projeto de Comênio. Então, uma coisa interage com a outra, e assim podemos dizer que a proposta da pedagogia espírita é o resgate do próprio espiritismo como ciência, como filosofia, como projeto cultural de impacto na sociedade, tem um caráter não proselitista, portanto, a gente trabalha com o ensino interreligioso, tem uma educação de vanguarda, que tem interdisciplinaridade e que pretende, sim, introduzir a temática do espírito, ou seja, da espiritualidade na educação, do ensino fundamental à universidade. Parar de compartilhar, pronto. Então, essa seria a minha exposição inicial, e aqui eu abro para perguntas, observações, debates, críticas, porque eu não vou ficar monologando o tempo inteiro. Muito obrigado, Dora. Como você já disse, a partir desse momento está aberto para as pessoas se inscreverem, fazerem suas perguntas, suas críticas. Se você me permite, uma levíssima observação, porque você citou por 2 vezes um congresso em que gerou os anais e o livro, que Ferdinand teria artigo ou capítulo de livro nele. É desse aqui, é do Educação, Espiritualidade e Transformação Social. É de 2014, é com Policarpo e com Ferdinand. Educação e Espiritualidade na Universidade, Muito Reflexões obrigada. e Experiências. Muito obrigada. A minha memória já está afetada. Não está. Foi excepcional, como sempre, empolgante demais. Bom, quem quiser, por gentileza, ou se inscreva com a mão, ou então abra, diga o nome e já faça a pergunta para a Dora. Acho que Policarpo se inscreveu. Pode falar, Policarpo. Tá, então, boa noite. Em primeiro lugar, parabéns, Dora. Primeira vez que eu vejo você diretamente falando, embora já tenha lido, né, textos seus, mas é a primeira vez o contato assim mais direto. Gostei muito realmente aí um longo passeio histórico e conceitual, né, para fundamentação dessa ideia de uma pedagogia espírita, muito bom. Né? E você vai buscar exatamente na história, em autores que não necessariamente espíritas, alguns espíritos, outros, mas os primeiros não necessariamente. Né? Bom, a pergunta que eu queria fazer, eu estou fazendo aqui um cotejamento na minha mente
entre o conteúdo da sua palestra hoje e a palestra que eu ouvi ontem do Signatis, né? Então, vejo claramente na sua fala a tentativa de demonstrar que existe na espiritualidade espírita uma pedagogia propriamente, uma ideia de educar o ser humano, né? E você apresentou isso muito bem. Só que, por exemplo, ontem foi uma visão mais crítica do espiritismo que o Signatis apresentou, né? E ele, como o próprio tema da palestra dele era assim, era no sentido de evidenciar mais os aspectos críticos da tradição espírita brasileira. E aí, ao fazer isso, de um certo modo, eu diria que ele apresentou aspectos que eu diria que se contrapõem, de algum modo, a esses elementos que você mostrou muito bem na sua fala, né? Então, eu pergunto assim, ao que me vem assim na minha mente, parece que os dois são espiritismos, né? Então, assim, esse conceito que você está fundamentando é um conceito de uma parte do espiritismo, certo? Ou um conceito que você está idealizando a partir de alguns elementos de fato existentes, mas que não representariam toda a tradição espírita? Ou como é que o outro lado do espiritismo veria se eles concordariam também que isso seria, que você está apresentando aqui, seria uma pedagogia espírita? Eu queria ver que você pudesse falar um pouco dessa dualidade, dessa tensão. Assim, excelente pergunta. Só quero saudar agora que eu estou vislumbrando o meu querido Ferdinando Rohr. Uma grande alegria de vê-lo mesmo à distância. A hora que eu for a Recife, vou dar um abraço em você. Olha, Policarpo, né? Porque o seu nome não está aí. A sua pergunta foi muito pertinente. Acontece o seguinte, eu não sei em que termos que o Signatis falou, em algumas coisas nós concordamos, em outras não, mas o que eu propus aqui, o que eu faço o tempo inteiro, é resgatar uma dada tradição dentro do movimento espírita brasileiro. Tá? E é uma tradição minoritária, tá? Porque é a tradição pedagógica, não é a tradição hegemônica. Porque as críticas que provavelmente o Signatis fez ao espiritismo são a do espiritismo hegemônico brasileiro, que eu acabei de citar aqui no começo, lá, Federação Espírita Brasileira e outros tantos, né? E todas as federações do Brasil, né? Então, eu, por exemplo, com todo o trabalho que eu faço, eu sou absolutamente cancelada pelo movimento espírita hegemônico, né? Cancelada, totalmente cancelada. E assim foi, Herculano Pires, né? O Eurípides Bassanufo, a Anália Franco, são cooptados, né? Mas, assim, ninguém faz uma escola nesses moldes que a gente está defendendo aqui, né? Tudo dentro do espiritismo conservador hegemônico é o contrário do que eu propus aqui. Não pratica diálogo interreligioso, não é progressista do ponto de vista social, não tem crítica à espiritualidade, pelo contrário, né? É uma espiritualidade submissa aos médiuns, idólatra dos médiuns, né? Enfim, ritualística, ou seja, é tudo o contrário do que eu falei, né? Mas isso não significa que não haja uma tradição dentro dessa tradição. Por exemplo, nós estamos, se você entrar no nosso site da editora Comênios, você vai ver a quantidade de livros que nós estamos publicando desse espiritismo progressista. E tem livros desde o início do século XX, ou do final do século XIX. Por exemplo, o primeiro clube do livro que nós estamos fazendo todo ano, o Clube do Livro. O primeiro clube do livro que nós fizemos em 2023, acho que foi 2023,
ou 22, nós fizemos um resgate de grandes líderes que trabalharam o espiritismo e socialismo, por exemplo, né? Então, o próprio Leon Denis, espiritismo e socialismo, diálogos com o marxismo, com o socialismo, com a social-democracia, enfim. Então, nós estamos resgatando. Depois fizemos esse livro que o próprio Rodrigo citou, Espiritismo, Sociedade e Política, que, aliás, o Signatis escreveu nesse livro, né? Enfim, e assim nós estamos fazendo um projeto que seria como uma espécie de teologia da libertação espírita, tá? Mas só que essa teologia da libertação não é criação agora nossa. Isso existe antes da teologia da libertação católica, porque existe desde o final do século XIX e início do século XX. Então, e aí há, claro, elementos no próprio Kardec, que a gente busca, e todo mundo buscou, todas as pessoas buscaram. Então, quer dizer, nós estamos, de fato, numa tradição marginal ou alternativa do próprio espiritismo, tá? Então, e por isso, muitas vezes, eu dialogo muito melhor com uma pessoa que é progressista e não é espírita do que com um espírita desse espiritismo hegemônico, né? Então, nós fizemos recentemente um evento aqui em Campinas, eu moro em Bragança Paulista, mas no estado de São Paulo, fizemos em setembro um evento intitulado o seguinte, Fé, Liberdade ou Prisão? A fé que ilumina não queima. Né? Então, chamamos pessoas, veio gente do candomblé, metodista, anglicano, católico, e, claro, espíritas, e nós dialogamos sobre espiritualidade crítica, sobre abuso espiritual, sobre o fundamentalismo, enfim, então, a gente dialoga muito bem, e esses congressos de educação e espiritualidade eram isso, diálogos, né, amplos, com pessoas que trabalham a questão da espiritualidade, e pessoas de várias formas de espiritualidade, exatamente nesse sentido libertador, libertário, né, não opressor. E crítico. E é por aí. Obrigada pela pergunta, foi muito pertinente. Muito bem, quem mais? É só seguir, levantando a mão ou abrindo o microfone e fazendo a pergunta para a Dora. O Ferdinando parece que levantou a mão, não foi? Pode falar. Ô, Dora, fiquei muito feliz, porque eu acho que existe ninguém que pode mais dar uma visão geral da pedagogia espírita do que você. Então, isso foi um momento de brilhantismo. Obrigada. Eu tenho uma pergunta histórica. Poderia ter pesquisado eu mesmo, mas quando a gente tem um expert, a gente pergunta. Allan Kardec tinha conhecimento de Lessing? Olha, possivelmente tinha, né? Mas eu não tenho como comprovar isso, né? Porque o que acontece é o seguinte, ele, ao estudar com Pestalozzi, né, ele aprendeu o alemão, né? Porque o Instituto de Verdun, embora ficasse na parte francesa, né, de Verdun-les-Bains, lá se estudava o alemão, se estudava o francês, né? Até o inglês se estudava também. Recentemente também eu estava fazendo uma pesquisa sobre isso. E ele, o Kardec, o Rivail, ainda na época de Rivail, ele fez uma tradução do Telêmaco de Fenelon para o alemão, né? Então, ele sabia alemão. Então, como ele conhecia Rousseau, estudou com Pestalozzi, possivelmente ele deve ter lido Lessing. Agora, você recebeu o livro que eu mandei, que eu editei de Lessing, né? Lembra que nós comentávamos... Eu tinha o texto original de Lessing, já faz décadas. Eu sei, nós tínhamos já conversado sobre isso. E eu editei, né, uma tradução para o português, e o Rodrigo levou para você, né? Então, é um texto belíssimo, né? É um texto belíssimo. E é bem espírita, né?
Totalmente. Totalmente, reencarnacionista e tudo mais. Mas, assim, muitos eram reencarnacionistas, né? O próprio Goethe era reencarnacionista também, né? Então, tinha muita gente no século XVIII já, e no início do século XIX, que eram reencarnacionistas. Muitos socialistas utópicos eram reencarnacionistas, o Charles Fourier, o Jean Reno. Então, muita gente, tanto na Alemanha quanto na França, tinha essa ideia reencarnacionista. Então, Kardec também está neste mundo, né? Neste universo. Né? Agora, se ele de fato leu, não tenho uma evidência científica de pesquisa, mas provavelmente que sim, né? Provavelmente que sim. Muito obrigada pela pergunta. Então, a segunda pergunta, eu fiz no início de uma característica da espiritualidade e distinguiu ela um pouco da religião. Uhum. Eu Sim, acho sim. o Sim, você... cerne da espiritualidade é a ética. Sim. Então, se não tem ética, não tem espiritualidade. Em Claro. qualquer lugar em que tem ética, tem espiritualidade. Exato. Mesmo sendo um ateu. Né? Exatamente. Então, a gente poderia dizer, no fundo, a educação espírita é uma educação ética. Sim, Mas eu sem dúvida. ia, talvez, colocar mais um elemento. O fim da existência humana, para Aristóteles, é a junção do bom e da felicidade. Sim. Ele chama eudaimonia. Então, além de uma educação que visa a ética, ela tem que dar conta da felicidade. Isso em qualquer idade, em qualquer fase da educação. Eu não gosto muito de Aristóteles, mas nesse caso eu acho ele pertinente. Eu também prefiro Platão, mas Aristóteles disse coisas boas também. Eu também sou mais platônico. Claro, né? Quem lida com espiritualidade só pode ser platônico, né? Mas É uma eu necessidade. completamente com você. Aliás, quando a gente faz nos nossos trabalhos interreligiosos, o nosso ensino de interreligiosidade, até quando eu escrevo sobre isso, eu dialogo também com uma forma de espiritualidade ateia. Por exemplo, o André Comte-Sponville, que escreveu O Espírito do Ateísmo, que eu acho um livro brilhante, né? Ele propõe uma espiritualidade ateia, né? E, aliás, ele tem também um livro maravilhoso sobre ética, né? Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, né? Então, estamos falando a mesma coisa. Agora, é claro que dentro da pedagogia espírita, o que também a perspectiva reencarnacionista vai ter um olhar do ser humano para o ser humano diferente, né? Porque ele não é uma tábula rasa que está começando agora. Ele já traz uma herança reencarnatória. Então, isso muda também a perspectiva. Mas isso não significa que nós tenhamos ou devamos impor essa visão para o educando. Isso não, né? Mas a visão do educando passa por essa ideia reencarnacionista. Mas, como você mesmo falou, não é uma ideia só espírita, né? É de Lessing, é de Goethe, é do budismo, é do hinduísmo e de tantos outros, né? Então, enfim, é isso. Muito obrigada pela sua excelente participação, Ferdinando. Como sempre. Nada.
Bom, Dora, eu vou só, antes de passar para alguma outra pessoa, ler o comentário que a Francisca Alves colocou aqui. Gostei muito da proposta, espiritualidade crítica, muito necessário nesse momento da humanidade. Quem quiser fazer pergunta, como Policarpo, como Ferdinand, pode abrir, dizer o nome, se apresentar e fazer a pergunta para a Dora. Olha, sobre espiritualidade crítica, eu só queria indicar esse, acho que você não está sabendo, Rodrigo, esse foi o meu último livro, A Luz da Luta, né, que foi o que eu lancei neste ano agora, de 2025. Então, textos críticos escolhidos. E aí tem vários temas, grandes temas. Então, espiritualidade crítica, debates pedagógicos, ensaios de psicologia livre, memórias e meditações e visões espíritas, né? Então, são várias, são crônicas que foram publicadas em blog, em jornais, etc., que eu escolhi 50 textos entre 250, uma escolha bem difícil, mas que estão aqui selecionados, né? Também está no site da Editora Cometa. Vocês aproveitem quem quiser comprar, que está em promoção essa semana até o dia 31, viu, de agosto, de outubro. Que mais? A gente está muito muda. Nenhuma intervenção. Dora, eu estou quieto, porque eu tenho o prazer de estar acompanhando você há 1 ano e 8 meses. Então, eu estou me segurando, né? Mas eu vou citar o nome das pessoas. Ferdinand já fez, Policarpo já fez, Dulce, como eu, está no curso, não sei se ela quer falar, ela já está mostrando o rosto hoje. Ela balançou que não. Se eu forçar, eu vou estar agindo contra o princípio que a gente propugna, né? É um convite, não é forçar. Fala, Dulce, aí já estou, de alguma maneira, constrangendo. Ana Paula é pedagoga, é mestre, doutora na área, está dando suporte a gente. Você a viu quando entrou, não sei se ela está com liberdade para falar e se quer falar. Ana Lúcia, então, são colegas meus, você está vendo, amigos meus aqui, né, entre aspas, no bom sentido. A minha turma está aqui, então qualquer um deles pode fazer perguntas que vão instigar você, mas pode ser que estejam só impactados, não é, com a autenticidade do seu espírito. Mas, se ninguém... Olha, Ana Lúcia, deixa ela falar. Vai lá, Ana Lúcia. Se encorajou. Dora, boa noite. Como o Rodrigo falou, sou Ana Lúcia. É um prazer imenso lhe conhecer. Eu já vinha, né, através de Rodrigo, de alguns comentários sobre o seu curso, né, o curso da pós-graduação que ele tem feito. Eu me interessei muito. Desde os 8 anos de idade que eu comecei a minha história com o espiritismo kardecista, mas assim, eu estou absolutamente encantada com o que você, não é, tem trazido através da sua proposta, com enfoque muito mais científico do que a gente está acostumado a encontrar. Então, na verdade, não é uma pergunta, é só um comentário e um agradecimento por você ter concordado estar conosco. Eu preciso me apropriar mais e mais e mais do que você está trazendo para a gente aqui, porque até então meu conhecimento ele fica muito mais no lado do assistencialismo, sim, da questão mais dos cursos, dos centros. Então, para mim está sendo de um valor absoluto, né? E eu acabo de descobrir, com uma certa preocupação, inclusive, de que talvez até então eu esteja aqui nesse movimento hegemônico, no espiritismo tradicional, clássico, e eu digo, nossa, eu preciso ler mais sobre o que você está propondo, né? O que vocês têm conversado desse espiritismo progressista. Eu estou muito curiosa, com muita vontade de estudar a respeito, e preocupada. Então, 2 convites eu te faço. O primeiro, faça o nosso curso de pós-graduação, Então, que já estão, as inscrições estão abertas, né? exato. E estamos reformulando o currículo, inclusive. O Rodrigo ainda não sabe disso, porque nós reformulamos. Este ano, o ano que vem, vamos ter um currículo reformulado. E também leia o Kardec para o século XXI, né? Sim. Esse daí é o livro que está revisitando todo o Kardec e tal. E também aproveita que está na promoção até dia 31 de outubro, está à venda no site da Editora Comênios. Depois, Rodrigo, você coloca para o pessoal o site da Editora Comênios e o site da Universidade Lírio Pampédia, por favor. Tá? Obrigada, Dora. É um prazer. Agradeço o seu comentário elogioso. Muito satisfeita, muito satisfeita. Muito obrigada. Sim, a Dulce levantou a mão.
Depois o Ferdinando também vai falar de novo. Então, Dulce fala primeiro, depois o Ferdinando. Diga, Dulce. Pois é, ontem o Ferdinand fez uma pergunta para o Signat sobre os espíritos socialistas, vamos dizer assim, né? Se eles se manifestavam também. E aí agora me deu essa curiosidade, como é que é a BPE, a Universidade Livre, na dimensão espiritual, né? Se você tem contato, o que os espíritos falam desse projeto, só essa curiosidade mesmo. Olha, por exemplo, nós temos o Lindenberg Castro, que trabalha conosco, etc. Ele é um excelente médium, e ele recebe Humberto Mariotti, Cosme Marinho, que são esses grandes espíritas latino-americanos socialistas. Eu recebo sempre Herculano. Hoje nós fizemos aqui uma mediúnica antes da aula, e eu recebi uma mensagem do Zygmunt Bauman, primeira vez que eu recebi. Aliás, é uma mensagem muito bonita. Depois eu mando para o Rodrigo para mandar para o Ferdinando, né? E mando para vocês também. É uma mensagem bem bonita, né? Nem passei a limpo. E o Lindenberg recebeu uma mensagem do Ferenczi, não sei se vocês conhecem, que é o psicanalista que foi sucessor de Freud, que foi discípulo de Freud, mas ele enfatizou muito o afeto. Eu adoro, é um dos meus prediletos, né? E então a gente sim recebe espíritos progressistas, mas também não progressistas. Também já recebi muito Emmanuel, muito Bezerra de Menezes, enfim, né? Então os espíritos se manifestam, sim, os espíritos que trabalham conosco, mas nós recebemos muitos grandes espíritos educadores, né? São os que nos orientam, Comênios, Pestalozzi, Rousseau, Eurípides Bassanufo, esses a gente recebe sempre, né? Então, isso desde sempre a gente tem mensagens deles, né? Orientando, inclusive, o nosso trabalho, né? Então, é por aí. Diga, Ferdinando, você levantou a mão? Sim, Dora. Mas se tem alguém que não falou ainda, essa pessoa tem preferência. Mas nós ainda temos tempo, pode falar você, por favor. Temos tempo. Pronto. Eu não sou ateu, mas sou agnóstico. Sim. Em princípio, a partir de um contato que eu tinha com um guia meu. Logicamente, quando eu tenho possibilidade de comunicação, a pergunta mais importante, o que é Deus? Ele me respondeu, já estava esperando essa pergunta e ele falou que, infelizmente, eu tenho que decepcionar você. A gente mesmo não sabe. Claro. Mas a gente sabe muito mais do que você. Mas a gente não começa nem a contar, porque a gente já sabe. Se você não tem a estrutura de pensamento que é necessário para entender o nosso entendimento. Pronto, isso é o suficiente para me tornar agnóstico. Mas eu tenho a crítica nas religiões, o antropomorfismo. Ai, sim, totalmente. Você falou de uma imagem de Deus espírita. Como essa imagem está lidando com o antropomorfismo? Excelente a sua pergunta. Isso que esse guia te falou, exatamente o que tem no Livro dos Espíritos, que fala o seguinte: vocês não podem alcançar Deus. Falta um sentido para vocês entenderem Deus. Não é a inteligência humana não é capaz de alcançar Deus, de definir Deus. Então,
Apesar de ter uma definição no Livro dos Espíritos, né? Causa primária, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tem uma definição, mas depois, logo adiante, diz que a gente não pode alcançar Deus. Agora, eu faço justamente no livro Kardec para o século XXI, eu vou lhe mandar, viu, Ferdinando? Vou lhe mandar o livro também, Kardec para o século XXI. Quem sabe te interessa ler. E aí tem um capítulo sobre teologia espírita. Então, eu faço uma análise da teologia que aparece nos livros de Kardec, né? Então, há uma crítica à antropomorfização, né? Porque o que se apresenta é um Deus cósmico, né? Um Deus que está infinito, que está além de tudo, mas que está também em tudo, porque é imanente, né? É imanente e transcendente. Então, tem uma virada, digamos assim, sai fora daquele Deus cristão tradicional, antropomórfico, mesmo porque, para o Espiritismo, Jesus não é Deus, né? Então, Jesus é um espírito, né? Simplesmente, um profeta, um grande líder, um grande mestre, mas não é Deus. Então, não existe uma encarnação de Deus, não existe uma antropomorfização de Deus nesse sentido. Não é membro, Jesus não é trindade, Deus não é trindade, não é nada disso. Agora, existe no Espiritismo e no próprio Kardec um resquício de antropomorfização. E isso eu faço uma crítica, né? Porque muitas vezes aparece, Deus castiga, Deus quer, Deus não quer. Isso é antropomorfização, né? Mas, então, existe essa contradição dentro da própria obra de Kardec. Uma visão mais ampla, não antropomórfica, mais cósmica, mais, digamos, mais imanente e transcendente de Deus, mas de vez em quando aparecem esses resquícios católicos, esses resquícios, né, antropomórficos, que Deus castiga, que Deus quer, que Deus não quer, se Deus permite, se não nos permite. E aí já não, aí eu já, para mim, também não vai, e eu acho que, como Kardec entendia que o Espiritismo não era uma coisa fechada, que deveria seguir adiante, deveria ser reformulado conforme o avanço da ciência, da filosofia, das ideias, do progresso humano, então ele mesmo nos deu aval para fazer a crítica dele, entendeu? E é o que nós estamos fazendo, né? Sem perder as raízes, fazendo uma releitura crítica da sua própria obra. Então, é por aí. Agora... Estamos em consonância. Então, pronto. Mas só que eu ia te dizer o seguinte, uma coisa que eu tenho pensado nessas reflexões sobre Deus, é que a gente não pode entender, não pode captar, mas pode sentir. E uma das questões é a arte, né? A natureza, né? E também aquilo que em todas as tradições espirituais tem, e que eu também falo no meu livro, é o misticismo, né? Então, os grandes místicos, muçulmanos, judeus, hindus, cristãos, né? E agora já temos alguns espíritas também que fazem isso, que na poesia mística traduzem uma percepção, uma experiência, que não é nem percepção, uma experiência de Deus que transcende a compreensão racional e que só pode ser posta em poesia, né? Então, é nesse sentido que eu também entendo que podemos nos aproximar de Deus, que é nem nomear nós podemos. Muito bem. Quem levantou agora é o Policarpo? Ah, sim. Então, diga lá, Policarpo. Sim, sim. É uma pergunta que eu queria fazer em relação ao campo educacional mesmo, né? Eu, pessoalmente, sou muito crítico do campo educacional brasileiro. Sim, eu também. Certo? Porque, às vezes, muitas restrições e muitos óbices ao progresso da própria educação brasileira não deriva, nem sempre deriva de governos e de políticas educacionais, mas às vezes do próprio campo. Lembro-me bem aqui, só para ilustrar um desses aspectos, há cerca mais ou menos de uns 10 anos, assim, o Instituto Ayrton Senna levantou uma discussão sobre educação emocional, a importância disso para a educação, só que talvez eles começaram talvez pela forma mais equivocada, mas eles
levantaram a hipótese de que seria importante discutir esse assunto e, junto com isso, levantaram a ideia de uma escala psicométrica para avaliar a questão das capacidades emocionais ao longo do tempo, né? Então, eu lembro muito bem como a ANPED, que é a maior autoridade na pesquisa educacional no Brasil, com, perdão da expressão, caiu de pau. Foi assim mesmo, em cima dessa proposta e discussão, sem sequer levantar as discussões de mérito sobre isso. Foi simplesmente total. E quase que querendo fechar a enunciação desse instituto, porque era um instituto privado, né? Ele não pode falar sobre educação pública porque era uma coisa privada. Qual instituto? O Instituto Ayrton Senna. Ah, sim. Né? Exatamente. Aí vieram todos os vieses ideológicos que são predominantes no campo educacional. Isso aí eu conheço muito bem, não é? Há muitos anos estou, e você também, vindo da educação, com certeza você sabe que existem lá, né? Pronto, o que eu estou querendo dizer para mapear tudo isso, em suma, a pergunta para além dessas questões propriamente espíritas, que formam o fundamento dessa visão, mas a própria ideia dessa pedagogia humana ampla, de formação pampédica, de preocupação de formação do gênero humano em todas as suas possíveis dimensões, como você vê a perspectiva de diálogo dessa concepção com o campo educacional brasileiro? Você é mais pessimista, otimista, no sentido de alargar a concepção de educação e a prática educacional nas escolas, majoritariamente brasileiras? Como você vê? Olha, eu não quero dizer, mas atualmente não dá para ser muito otimista em relação a nada, né? A gente pode esperançar, como recomendava Paulo Freire, né? Mas, assim, a coisa está difícil em todos os setores, né? Do mundo e do Brasil, enfim, né? Mas, se você citou o instituto privado e a escola pública. Eu já trabalhei em escola pública, já trabalhei em escola privada, né? Eu tenho experiência em todos os níveis, desde a pré-escola até a universidade, né? Então, eu posso falar com um certo conhecimento de causa, digamos assim, né? Nós temos no Brasil uma escola para elite e uma escola para o povo. E a escola para elite é de excelente qualidade, a escola para o povo é essa droga que, na maioria das vezes, é muito precária, muito precarizada, né? E, assim, é precarizada no sentido que os professores são desvalorizados, enfim, materialmente precarizado, enfim, e tudo isso. E agora nós temos uma onda absurda de adoecimento psíquico de professores e alunos por conta dessa precarização da escola, né? Enfim, então, nós precisamos de reformas estruturais no Brasil, né? Não é só uma reforma educacional, reformas estruturais que implicam em reformas sociais, né? E eu vejo o seguinte, a minha ideologia política, eu sou anarquista, tá? Eu não sou nem marxista, embora eu dialogue bem com o marxismo, porque muitas críticas que o marxismo faz ao liberalismo, ao neoliberalismo, são absolutamente pertinentes, ninguém faz de maneira mais precisa do que o marxismo, mas eu não sou a favor do autoritarismo, muitas vezes, que há no marxismo, né? E, inclusive, nos educadores marxistas, né? E também não sou a favor do liberalismo, muito menos do neoliberalismo, que é a grande tragédia do mundo contemporâneo, né? Então, eu só acredito em escolas em forma de cooperativas, né? Eu acredito em escolas com autonomia, que não sejam nem
meramente públicas e nem muito menos privadas de exploração econômica. Eu acho uma imoralidade explorar economicamente tanto a saúde quanto a educação, e é o que está acontecendo, né? Nós temos, por exemplo, o Instituto Lehman, né? Que é a coisa que ele é um polvo, né? No polvo em toda parte, o Croton, outro polvo, né? Compra editoras, compra escolas, faculdades. Então, isso é uma coisa meramente comercial, para explorar comercialmente. Isso é uma tragédia, porque quem quer lucrar não quer educar. Quem quer extrair, quem quer apenas pensar no dinheiro, não tem o mínimo interesse em formar espírito crítico, né? E nem espírito emancipado. Então, nós precisávamos ter uma reestruturação assim, bem profunda social. Como vamos fazer isso? Não sei, né? São desafios. Acho que... Então, eu trabalho numa proposta de uma universidade livre, que é essa Universidade de Pampédia, que ela não é reconhecida pelo MEC, mas que ela também não é privatizada no sentido... É uma empresa privada, mas não temos lucro, temos só prejuízo, né? Porque só trabalhamos com ideais, né? Não com propostas de comércio, né? Por exemplo, nós tivemos essa semana uma reunião de professores da pós, né? Da pós-graduação de Pedagogia Espírita. E a grande discussão foi a seguinte: como que a gente chega nas pessoas hoje que só querem ter conhecimento pelo WhatsApp e pelo TikTok, né? Então, tem gente que propõe, não, porque você devia deixar o curso de pós-graduação só em 1 ano. Eu falei, inegociável, não vou fazer isso, né? Não vou, porque isso seria empobrecer de uma tal maneira. Então, vamos pensar em estratégias, vamos ver o que a gente vai fazer. Porém, isso eu não faço, né? Não vou deixar de ter a consistência que nós construímos em 20 anos de curso de pós-graduação. Só são professores, mestres, doutores, pós-doutores, autores, pesquisadores, então, não, isso não, né? Então, é uma forma de resistência também, né, que a gente faz. A gente lutar por uma educação inclusiva, uma educação de consistência, uma educação que seja... né, que leve ao pensamento crítico, emancipatório, etc., é uma forma de resistência. E toda forma de resistência é bastante difícil, principalmente num mundo que está dominado, né, pelas big techs, pela privatização da educação, né, e assim por diante, né? Então, nós precisamos lutar por tudo isso, né? Mas, enfim. Aí também a gente não pode lutar com uma mentalidade empobrecida, né? E às vezes as pessoas que estão no público têm uma mentalidade empobrecida, e as pessoas que estão no privado têm uma mentalidade exploratória, né? Então, é isso, né? Em suma, é isso. Não sei se eu respondi, mas algumas reflexões aqui aleatórias. Muito obrigado, muito obrigado. Eu acho que a gente já está caminhando para o final, não é, Rodrigo? Como é que está aí o tempo? Nós temos 12 minutos. Contemplamos até agora todas as pessoas inscritas, né, a fazer pergunta. Ferdinand, 3 perguntas. Policarpo, colocações e perguntas. Ana Lúcia, apreciando a sua fala. Dulce também. Ana Paula, não sei se está podendo agora participar fazendo pergunta, que está no suporte. Então, praticamente metade das pessoas que estão aqui, Dora. Contando com você, nós somos, acho que, 10 pessoas aqui, né? Tem 11, mas eu acho que 2 são pelo Instituto de Formação, alguma coisa assim. Não sei se há uma duplicação de uma mesma pessoa, mas, enfim. Se ninguém fizer pergunta mais, eu deixo em aberto para você, se quiser falar sobre um projeto que eu acho que foi exitoso, né? Você pode dizer se foi ou não foi editorialmente, e a recepção nas escolas que você pode tomar conhecimento, porque já que o tema é pedagogia espírita e diálogo interreligioso, além de todas as obras que você disse, que eu estou por dentro da sua última obra, que eu estou por dentro da reforma curricular, porque espíritos encarnados me falaram, um deles é você. Na última aula, que a Dulce também estava, há um mês atrás, né, que eu fiz várias intervenções, você disse, Rodrigo, você falou isso aí agora, Maurício propôs que o curso fosse dividido, 1 ano, você disse, eu não abro mão, não vou fazer, eu disse, eu concordo, com esse nível tem que ter tempo. Você disse que já tinha ficado pouco em relação a como você... O curso era presencial, gente, era um sábado inteiro, e um domingo até 1 hora da tarde.
da pandemia para cá, você teve que adaptar, e ainda bem que adaptou, porque aí também chegou a algum público. Você disse, voltar para o presencial vai ser muito difícil. Mas é um sintoma da época, a gente falava isso com o Policarpo agora. Como é que um evento desse que a gente está fazendo tem 10 pessoas aqui, Dora? Pois é. Para você ter ideia, então, é um sintoma da época, a gente falava isso minutos antes. Mas, enfim, então eu estou por dentro do seu livro, estou por dentro disso sim, espíritos encarnados falaram. Não é mediunidade, não, encarnados, você foi um desses. Mas todos os jeitos de crer e jeitos de crer. Qual foi o gosto que te deu isso de fazer com Alessandro César Bigueto? Como é que foi a concepção, a recepção em escola? Você pensou isso para um ensino fundamental? A minha curiosidade hoje era te ouvir mais a respeito disso. Tá, isso é bom, porque o que acontece? Em 2004, nós lançamos 4 livros, do 6º ao 9º ano, né? Todos os jeitos de crer, pela editora Ática. E desde essa edição de 2004, esse livro já foi revisado, relançado várias vezes, né? E vendeu muito no decorrer dos anos. E, diga-se de passagem, em escolas principalmente católicas, privadas católicas. Porque o governo não compra livros de ensino religioso. Bom, e esses livros, eles tratam de todas as tradições, tratam principalmente, por exemplo, tem primeiro volume, Vidas, então vidas de Sócrates, de Gandhi, de Jesus, de Buda, de Kardec, de Francisco de Assis, de Martin Luther King, ou de fundadores, ou de grandes lideranças religiosas, mas focado sempre nas suas contribuições éticas, nas suas visões de mundo, etc. Segundo, valores. E aí, os valores dentro das religiões e como esses valores são muito próximos dentro das várias religiões. Terceiro volume, tradições. Aí, falando de cada tradição específica, mas de todos, confucionismo, taoísmo, budismo, cristianismo, espiritismo, etc. Afro-brasileiros, indígenas, etc. E o 4º volume, ideias. Aí sim, mais um ponto, uma coisa filosófica, né? Então, ressurreição, reencarnação, inferno, e aí desse paraíso, enfim, e aí também capítulos sobre críticas à religião, Nietzsche, Marx, outras formas de religião, Teilhard de Chardin, enfim, né? Então, esses livros, que inclusive foram, na sua primeira edição, indicados para o Prêmio Jabuti, eles tiveram muito sucesso, mas de uns 3 anos para cá, 4 anos para cá, não tem vendido mais, quase, né? Mas depois, em 2009, nós fizemos Jeitos de Crer, de 1 ao 5º ano, tá? E aí, dedicado às crianças. E também aí a gente fala também de grandes personalidades, de grandes tradições, de mudar o mundo, de viver a vida, de o que é ser bom, viver bem, enfim. Mas mais ou menos a mesma toada, só que numa linguagem mais lúdica, mais própria para as crianças. Só que esses livros, o de 1ª a 5ª série, nunca venderam, porque a editora não investiu. Por quê? Porque nesse movimento assim, terrível, fagocitador, não sei se existe essa palavra, né? Que existe no capitalismo, a editora Ática, que era uma editora voltada à educação, foi vendida primeiro para Abril, depois para Somos, depois para não sei o quê. Hoje ela é da Croton, né? Então, ela foi perdendo, não foi mais investindo na divulgação, etc. Tanto que, e agora eu fui procurada por uma outra editora porque eles queriam que eu fizesse com eles um livro de 1º ao 5º ano, ou seja, como jeitos de crer. Então, eu pedi o distrato com a Ática, eles me deram em 5 minutos, porque não vendiam mesmo, tal, e eu estou trabalhando agora na escrita de uma nova coleção, de 1º ao 5º ano, né? E aí eu estou sozinho, o Alessandro falou, faz você, porque eu não tenho tempo, então tudo bem. E eu estou fazendo, é por isso que eu cancelei as lives, etc., porque eu preciso me dedicar. É um trabalho insano, 20 páginas a cada 4 dias, só para você ter ideia. Então, é bem insano. Mas, enfim, mas estamos aí, estou trabalhando nisso ainda, né? E isso é um projeto que me apetece muito, porque
é no diálogo interreligioso que se combate o fundamentalismo, o fanatismo, a intolerância religiosa e os projetos teocráticos que nos ameaçam, né? Então, nesse sentido é que eu trabalho o tempo inteiro, né? E a Universidade de Pampéria também trabalha nesse sentido, todos os que estão conosco também trabalham nesse sentido. Então, é isso. Eu acho que eu já esgotei a minha participação. Se você quiser, podemos encerrar. Foi uma grande honra estar aqui com vocês, principalmente de novo com Ferdinand Rohr. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação sempre acolhedora e brilhante, Ferdinand. Dora, depois você diz, Eu agradeço também. se o Instituto, eventualmente, estou falando especulando, quisesse adquirir essa obra, ou se algum de nós quisesse, você sugere esperar o lançamento da sua nova, ou é possível comprar? E se é possível, compra quem? Fala com você? Como é que é isso, se alguém quiser? Não, o Jeito de Crer já não está mais à venda porque eu fiz o distrato, né? Fiz o distrato contratual, o de primeiro ao quinto ano. O de sexto ao nono ano, sim, está à venda na editora Ática, mas não é comigo que você compra, tá? Direto na editora, ok. Ática, tá? Ok, tá bom. Bom, Você quer finalizar como? Eu abri, espero que você tenha se sentido abraçada, lendo um poema seu. Você quer ler algum poema? Porque eu queria finalizar com a sua voz. então vou ler um poema meu, pronto. Deixe-me ver. Aqui o outro livro de poesias meu. Deixa eu só abrir aqui, pera. Olha, vamos ver assim. Deus no tempo. Já que falamos sobre Deus, Deus no tempo. O tempo é um tecido rústico que nos veste de ti, e uma tessitura leve que te desvenda em nós. Às vezes o tempo da terra nos pesa tanto que queríamos rasgá-lo, arrancá-lo com mãos vorazes, para abrir brechas na tua eternidade translúcida. Então, o tempo urge de leveza, sonha uma cadência fútil de valsa vienense. O tempo pede generosas horas ao pé de minutos humanos. O tempo estás nele, mas te escondes além do tempo. Com o tempo te apreendemos. Depois do tempo te encontraremos. Então, é isso. Muito obrigado. Recebo os nossos aplausos, que essas palavras abracem as pessoas que aqui se encontram, desencarnadas e encarnadas, e que voltem para você, em forma de força, entusiasmo e reconhecimento de nossa parte, certamente. Muito obrigado. Vejo você sábado durante a aula. Muito obrigada a todos. Um abraço, Dora. Um abraço. Um abraço a todos. Outro.